E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O retorno da Fórmula 1 após um dos períodos mais turbulentos da história da categoria, envolvendo um dos grandes nomes dentro das pistas, ali na virada da década de 80 para 90, o brasileiro Ayrton Senna, com o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, e o seu compatriota atual campeão mundial, o francês Alain Prost. Com o surgimento de um novato que impressionaria todo mundo ali na primeira etapa do ano, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990 era a prova de abertura da temporada, com data marcada para o dia 11 de março, no circuito de rua de Phoenix. O ano de 1989 tinha encerrado de uma forma muito turbulenta, após aquele confronto entre o Alain Prost e o Ayrton Senna, os dois companheiros de equipe na McLaren, em Suzuka, no Japão, na penúltima etapa da temporada. O episódio que acabou dando o título mundial antecipado para o francês Alain Prost, ali mesmo em Suzuka. O Senna tomou uma punição ali naquela corrida, após o enrosco que ele teve com Alain Prost. Os dois saíram da pista, o Senna volta para a corrida, vence o Grande Prêmio do Japão e é desclassificado após a bandeirada dada. Para o Ayrton Senna e para muitos foi uma punição totalmente descabida. Prontamente, o Senna critica de forma feroz o Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA, acusando-o de ter fraudado o Mundial em favor do francês Alain Prost. E aí, durante todo aquele inverno europeu, na virada de 89 para 90, se desenrola uma guerra oculta entre as duas partes. O Balestre ameaçando caçar a superlicença do Senna, caso ele não peça desculpas de forma formal pelas acusações que o brasileiro havia feito, e o Senna recluso no Brasil, sem falar com ninguém, recusando-se a pedir desculpas pro Balestre e ameaçando nunca mais botar os pés na Europa. Só que se tinha uma coisa que o Balestre sabia fazer muito bem, era lidar com a política dentro da categoria e fazer as coisas se movimentar por forma de provocação. E aí, no dia 16 de fevereiro de 1990, a FISA divulga a lista oficial de pilotos inscritos para a temporada de 1990. E o McLaren de número 27 é atribuído a Jonathan Palmer, que tinha entrado na McLaren ali para aquela temporada para ser piloto de testes. O próprio Ron Dennis fica extremamente surpreso com esse anúncio da FISA, simplesmente eliminando o Senna da lista de inscritos para 1990. Questionado sobre a ausência de um dos maiores nomes da Fórmula 1 ali daqueles anos, o Balestre é curto e grosso, de forma até mórbida. Ele diz que 6 meses sem Senna dentro da categoria e ninguém mais ia falar sobre o brasileiro. Assim como no passado, Jim Clark se matou e a Fórmula 1 seguiu sem ele. A partir desse episódio, o Senna tem que engolir a raiva, aqui do Brasil mesmo, pega o telefone, liga pro Jean-Marie Balestre e oferece o pedido de desculpas formal. Poucas horas depois desse contato do Senna com o Balestre, o McLaren número 27, na temporada de 1990, estava atribuído a Ayrton Senna. Pra quem diz aí que hoje em dia as coisas são muito mais políticas do que era uma vez era corrida pura, olha como é que as coisas aconteciam. Chegando em Phoenix, nos Estados Unidos, para a primeira etapa da temporada, o Senna estava por ali, óbvio. Mas onde estava Alain Prost e Jean-Marie Balestre, o brasileiro não aparecia. E o clima estava extremamente tenso no paddock. Durante o encontro do Marlboro World Championship Team, o Senna e o Prost se encontram. Os dois eram as figuras principais do evento. O Prost estende a mão ao brasileiro para cumprimentá-lo e o Senna simplesmente deixa o Prost no vácuo, se nega a dar a mão ao francês e vira as costas. Os próprios executivos da Marlboro ficam preocupados, chamam o Cesare Fiorio e o Ron Dennis, os chefes de equipe da Ferrari e da McLaren, e pedem exaustivamente para que os dois acalmassem seus pilotos, pois esse comportamento seria extremamente prejudicial para o evento e para a marca. Na pista, muita expectativa para ver o Ferrari 641, que tinha se mostrado bem mais rápido que o McLaren MP45 nos testes de pré-temporada. A evolução do 640, o carro da Ferrari do ano anterior, parecia ser o favorito a levar o título mundial. Palavras ditas pelo piloto principal da escuderia italiana ali para 1990, o francês Alain Prost, que deixava de ser colega de equipe do Ayrton Senna na McLaren e partia para pilotar pela escuderia italiana ao lado do inglês Nigel Mansell, que já estava dentro da equipe. No lugar do Prost na McLaren, assumia o austríaco Gerhard Berger, que tinha deixado a Ferrari. Grid para a corrida em Phoenix definido ainda na sexta-feira, pois no sábado choveu no horário do treino. O Berger, estreando pela McLaren, faz o melhor tempo e fica com a pole. Na segunda posição,
posição, uma grande surpresa. Apenas 64 milésimos atrás da McLaren do Berger, nós tínhamos uma Minardi, com o italiano Pierluigi Martini pilotando. Por muito pouco, Martini não buscou uma façanha para a pequena italiana. Na segunda fila, mais surpresa. O italiano, já veterano dentro da categoria, Andrea De Cesaris, alinhando uma escuderia Itália na terceira posição. E ao lado do De Cesaris, um novato francês de nome Jean Alesi com o Tyrrell. O Ken Tyrrell tinha contratado o Alesi na metade da temporada de 1989. Ele ainda não tinha nenhuma temporada completa dentro da categoria. O Senna ficou apenas na quinta posição. O Senna teve problemas no motor durante a sessão de treino de sexta-feira, não conseguiu fazer um bom tempo. No sábado choveu, o brasileiro ficou em quinto. Nelson Piquet, estreando pela equipe Benetton, alinhou na sexta posição, ao lado do seu compatriota. E logo atrás do Piquet, o francês Alain Prost, em sétimo. Prost também sofreu com a Ferrari no treino classificatório. Problemas no sistema hidráulico das Ferraris atrapalharam tanto Prost quanto o Mansell. O Mansell conseguiu alinhar apenas em 18º. Dos demais brasileiros que nós tínhamos ali, Roberto Pupo Moreno colocando a Eurobrum na 16ª posição. Fantástico desempenho do Moreno ali em Fênix com a Eurobrum. Maurício Gugelmin sofrendo bastante com a Leyton House, alinha na 26ª posição. No domingo, dia da corrida, clima frio e cinzento em Fênix, representando bem o que rolava ali entre o Senna, o Prost e o Balestre. E como seria o reencontro desses dois grandes rivais na pista, após toda a confusão ali do final da temporada de 89? Agora não mais companheiros de equipe, mas cada um representando uma das principais equipes da Fórmula 1 e as duas grandes rivais ali daqueles anos. Sem contar que tínhamos grandes surpresas ali na parte da frente do pelotão. O que poderia rolar no meio de todo esse bolo? É dessa forma que nós temos a largada para 72 voltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990. O Jean Alesi larga bem demais, se posiciona bem na pista para a primeira freada e assume a ponta do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990. Tyrrell liderando a prova. O Berger fica em segundo. O Martini, que largou na segunda posição, perde alguns lugares na pista, assim como o francês Alain Prost, que ficou para trás. Fechando a primeira volta, nós temos Jean Alesi em primeiro, com Gerhard Berger em segundo, Andrea De Cesaris em terceiro, Ayrton Senna na quarta posição, o Pierluigi Martini em quinto e o Nelson Piquet na sexta posição. O Alain Prost era o nono colocado na primeira volta. O Alesi, de forma impressionante, a partir dali começa a abrir distância em relação ao Berger. O austríaco não conseguia aquecer os pneus da McLaren. Na volta 4, o Senna supera o De Cesaris e sobe para a terceira posição. E o Prost também ganhava uma posição nesse momento, subia para oitavo. Na volta 9, o Berger, ainda com problema de aquecimento nos pneus, erra a frenagem e vai direto para a barreira de pneus ao lado da pista. Interessante é que o carro parecia intacto ali, mesmo após ter batido na barreira. E o Berger pede para os fiscais recolocar ele na pista para ele seguir na corrida. Porém, agora tendo que recuperar um prejuízo enorme. Chegando na volta 10, o Alesi liderava com impressionantes 8 segundos de vantagem para o Senna e abrindo distância. O Alesi era mais rápido. O De Cesaris já estava bem mais para trás. Ele estava 17 segundos atrás do brasileiro, tomando uma pressão absurda do Piquet, que vinha tentando buscar a terceira posição. Prost era o sexto colocado nesse momento, mas a Ferrari do francês vinha soltando fumaça. E isso já começava a preocupar o paddock da Ferrari. Passando da volta 10, o Berger vai aos boxes com o carro avariado. Alguma coisa tinha que ter quebrado naquela pancada. Mas o Berger ainda tentava se manter na corrida. Os mecânicos estavam ali prontos para tentar recuperar alguma avaria do carro. Prost na pista, fumaceando cada vez mais. Mas seguia num bom ritmo, se mantinha na corrida e buscava escalar o pelotão. Logo na sequência, disputa muito boa entre o belga Thierry Boutsen da Williams e o Nelson Piquet. Em uma disputa, os dois chegam a se tocar na pista, com uma forte investida do Boutsen para tomar a posição do Piquet e o Piquet sendo extremamente agressivo para se manter na frente do belga. Chegando na volta 15, o Alesi seguia abrindo em relação ao Senna. A diferença chegava a quase 10 segundos. Nesse momento, o Berger sai dos boxes após os mecânicos terem mexido no carro e sai exatamente no meio do bolo ali onde tinha a briga do De Cesaris com o Piquet, com o Boutsen, o Prost já chegando por ali também. Dá uma atrapalhada nessa galera e quem toma o prejuízo maior é o Boutsen, que acaba perdendo a posição pro Prost. Logo pra frente, o Piquet passa pelo De Cesaris e sobe pra terceiro. E aí quando passávamos das 20 voltas de corrida, o Senna começa a reduzir a vantagem que o Alesi tinha na ponta. Era nítido que o Alesi começava a sofrer com desgaste de pneus. E o Prost fica lento na pista. O carro já quase não soltava mais fumaça, pois já não tinha mais óleo para queimar. Fim de prova pro francês, o atual campeão mundial de Fórmula 1, ali no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990. E fim das chances de nós vermos um duelo direto na pista entre o Senna e o Prost. A partir desse momento, o Senna começa a descontar bastante a diferença pro Alesi. Tanto que, quando nós chegávamos na volta 25, a diferença entre os dois já era de 2 segundos. O Piquet vinha na terceira posição e o De Cesaris ia ficando sem motor também. Fim de prova
pro italiano da escuderia Itália. Na volta 27, o Senna já estava embutido na traseira da Tyrrell do Alesi, e o Piquet vai pros boxes para fazer uma troca de pneus. O brasileiro também vinha rendendo menos. A partir daí, começa uma briga muito boa do já campeão mundial, Ayrton Senna, correndo pela forte McLaren, com o novato Jean Alesi, que corria pela modesta Tyrrell. Muitas investidas do Senna para cima do Alesi, tentando buscar espaço na pista para fazer a manobra de ultrapassagem, ou até mesmo forçando algum erro do francês, mas o Alesi se mantinha por ali, firme e forte. Até que, na volta 34, o Senna consegue pegar o vácuo do francês na reta, bota o carro pela parte interna da pista, atrasa a freada e sai na frente do francês. Porém, de forma surpreendente, o Alesi toma o espaço do Senna na pista logo pra frente, na freada que vinha logo em seguida. O Senna chega a tomar um susto quando ele vê o Alesi ao lado dele, quando ele vai fazer a tomada da curva, e o francês dá um belo troco em cima do brasileiro. Manobra de gente grande. Jean Alesi em primeiro e Ayrton Senna seguindo na segunda posição. Uma volta depois, porém, em manobra muito parecida, no mesmo local da manobra da volta anterior, o Senna toma o espaço interno da pista, atrasa a freada, sai na frente do francês e dessa vez não deixa espaço pro francês colocar o carro por dentro e tentar a manobra. Não teve troco. Agora sim, Ayrton Senna na primeira posição, Jean Alesi em segundo. Só que o francês seguia botando pressão pra cima do Senna, tentando retomar a liderança da corrida. O Senna passou um certo trabalho para manter a primeira posição ali logo após ter ultrapassado o Alesi. E aí nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Alesi em segundo, Boutsen em terceiro e o Piquet em quarto. Quando o Piquet parou para fazer a troca de pneus, ele perdeu a posição pro Boutsen. Após aquela pressão que o Alesi deu no Senna ali, ele teve que segurar o ritmo na pista, pois se ele não poupasse os pneus para a reta final da corrida, talvez ele não chegasse até o final da prova. E aí o Senna fica mais tranquilo na ponta do pelotão. Chegando na volta 50, o que impressionava era o inglês Nigel Mansell da Ferrari colado na traseira da Benetton do Nelson Piquet, brigando pela quarta posição. O Mansell tinha largado de 18º. Teríamos ali na reta final da corrida uma bela briga entre os dois rivais na Fórmula 1, que brigaram por títulos mundiais anos antes, como companheiros de equipe. Não teríamos, pois logo na sequência explode o motor da Ferrari do Nigel Mansell, e o inglês dá uma daquelas seguradas no carro que só ele conseguia fazer, de forma espetacular, mas ao mesmo tempo decepcionante. Após uma recuperação incrível no decorrer da corrida, era fim de prova para o inglês Nigel Mansell no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 90. A partir dali, todo mundo começa a administrar o equipamento, que vinha sofrendo bastante com as condições da pista de Phoenix. Não só os equipamentos, os próprios pilotos já estavam no limite. O Alesi vinha sofrendo com fortes dores no pescoço e vinha com muita dificuldade para pilotar. O Maurício Gugelmin chegou a ter que parar nos boxes e ficar ali um tempo parado para dar uma aliviada na indisposição que ele vinha tendo dentro do carro. Tamanha era a vibração da Leyton House ali na pista de Phoenix. E é dessa forma que o brasileiro Ayrton Senna fecha as 72 voltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990 na primeira posição. Vitória do brasileiro na abertura da temporada, em que houve a possibilidade de ele nem participar. Jean Alesi cruzando a linha de chegada com a Tyrrell na segunda posição, sendo a maior surpresa do início do ano. O belga Thierry Boutsen com a Williams fecha o pódio em terceiro. Nelson Piquet vem em uma bela quarta posição em sua estreia com a Benetton. O Maurício Gugelmin terminou em 14º, 6 voltas atrás do líder, após ter que ficar todo aquele tempo parado nos boxes para se recuperar e continuar na corrida. O Gugelmin foi o último dos que conseguiram cruzar a linha de chegada. E o Roberto Pupo Moreno com a Eurobrum terminou na 13ª posição, 5 voltas atrás do líder. Mas era um resultado espetacular para a Eurobrum. Os pequenos milagres do nosso grande piloto. Lógico que o assunto mais comentado depois da corrida foi o desempenho do Jean Alesi. O próprio Senna elogiou muito a pilotagem do francês. Disse que se divertiu demais com a briga, a disputa na pista entre os dois, e que era desse tipo de competição que a Fórmula 1 precisava. Todos que viram essa performance do Alesi ali em Phoenix 1990 imaginavam que ali estava um futuro campeão da categoria. Mas o desenrolar dessa história do prodígio francês ainda renderá muitos episódios aqui no canal.